Aham. Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Odisseia do Doomer. Ah, eu li Boomer. É Doomer. Doomer. Com D. Aham, do canal Tropia. Canal Tropia. Play. Antes de começar o vídeo, eu só quero dar um aviso. Eu tô com um projeto de podcast e eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Ainda mais nessa quarentena. O nome do podcast é Diário de um Jovem Moderno. E como o nome lhe auto-explica, eu compartilho ideias e pensamentos meus como se eu estivesse registrando tudo num diário. Só que sem precisar escrever. Já que, vamos ser sinceros, quem é que tem diário físico hoje em dia? Né? Enfim, o podcast já tem um episódio Quem e escreve? hoje mesmo eu vou estar lançando o segundo episódio. E Da hora, pelo mano. feedback que eu recebi, o pessoal que ouviu disse que adorou bastante. São episódios curtinhos de 10 a 15 minutos, então mal vai tomar o seu tempo. Bem, fiquem bem e aproveitem. Semana passada eu lancei um vídeo sobre o Doomer brasileiro, que seria uma versão obviamente brasileira dos vídeos do Doomer lá de fora. Se tu não conhece nenhum desses vídeos, é só tu pesquisar por um youtuber chamado Prince of Zimbabwe, que tu vai notar bastante semelhança do vídeo que eu fiz pro vídeo do cara. Beleza, Mas Matheus. provavelmente não vai ter o toque brasileiro, já que o Prince of Zimbabwe não é brasileiro. Ela partiu, e nunca mais voltou. Olha, eu vi muita gente elogiando, falando que a edição ficou boa, que as músicas estavam lindas e que o vídeo passou uma vibe muito foda. Mas por algum motivo, muita gente não entendeu o que estava acontecendo ali. Muita gente definitivamente não entendeu a mensagem que eu quis passar. E tudo bem, o personagem do Doomer, ele não é muito popular por aqui no Brasil. Na verdade, eu também li bastante comentário de pessoas se eu também perguntando não sei, o que até hoje não sei caracterizava se é um um Doomer. Doomer. Então eu vou admitir o meu erro de não ter explicado antes, e irei fazer Vai você, explicar agora? nesse mesmo vídeo, entender todo o necessário de um Opa! Doomer. Ou melhor dizendo, o que o Doomer significa na nossa sociedade atual. Doom é tipo caos, desgraça, não é? Doom. Lá em 2010, quando a seria um internet ainda era desgraceiro? rodeada por memes do Poker Face e do Forever Alone, um outro meme feito no MS Paint havia surgido. Só que pela primeira vez, haviam criado um meme não para fins de comédia, e sim para ser um símbolo. Esse foi o caso do Wojak, que se você perceber, é praticamente uma evolução do Trollface, só que uma versão menos caricata e um pouco mais humana. Por muito menos tempo, feliz. o Wojak serviu como um consolo para as pessoas. Se você tweetava algo triste como um desabafo, alguém poderia lhe te dava um enviar um abraço. I know that feel bro, que em I know português that feel. significaria eu sei o que você tá sentindo. E tu não iria achar que ela tava tirando um sarro de você. Pelo contrário, essa pessoa tava sendo empática. Ou até mesmo aqueles memes que mostram o Wojak com uma máscara feliz e sorridente, mas por trás dela, ele tá chorando e desesperado. E até mesmo quando você fazia aniversário e colocava o Wojak com um chapeuzinho de aniversariante. Parece que Eu ninguém acho que esse vê. meme foi o melhor jeito das pessoas conseguirem transmitir os seus sentimentos reais e não parecer que elas estavam realmente tristes ou desoladas, sabe? Já que, em teoria, era pra ser apenas um meme no final das contas. Enfim, o Mano, tempo se os passou memes vão e as aparecer explicações nos do livros de Jack foram se história, tornando né, praticamente Vai. infinitas. Não tem como. Elas podiam representar alguém triste, alguém feliz, alguém neutro, alguém desconfortável em uma festa, alguém presunçoso. E quando eu disse infinitas, é porque é bem difícil de contar. Mas então, 8 anos depois, houve uma variação do Wojak que iria mudar a forma total com qual ele seria usado dali pra frente. No dia 7 de abril de 2018, Que isso. algum usuário anônimo do 4chan decidiu lançar uma versão alternativa do Wojak, na qual ele seria um boomer. Dicionário rápido. O que é uma pessoa boomer? Então, eu vou utilizar essa imagem como referência. Aqui, a gente Os pode ver baby duas boomers. gerações Pesquisar isso aí. que cresceram e viveram sem internet. A geração Baby Boomer, que são as pessoas que nasceram pós-Segunda Guerra Mundial, depois do boom populacional pós-guerra, e a geração X, que são os filhos da Que geração Baby explicando, Boom. que ele não falou Essas é. duas gerações Deu a guerra. São consideradas Quando dá a guerra, muita gente morre. E intencionalmente ou não intencionalmente, a população tende a tentar suprir a carência de tanta gente que morreu, tá ligado? Tenta repopulacionar. Intencionalmente ou não. Tipo, não sei, mas isso aconteceu. E esses são os baby boomers. Foi muita criança de uma vez. e a geração X, que são os filhos da geração Baby Boomer. Essas duas gerações são consideradas boomers Olha, por não Luiz, estarem pô. mais encaixadas no nosso contexto atual. E mesmo que tentem se encaixar, não vão conseguir de uma forma tão natural quanto os mais novos. Já que não é muito fácil se inteirar em algo que você não viveu direito. E como as pessoas que mais sofrem com isso são os mais velhos, o nome boomer se derivou dos baby boomers, que têm uma faixa etária de 50 anos pra cima. Ou seja, é realmente os mais velhos. Fim do dicionário rápido. Essa variação do Wojak sendo um Ok, boomer boomer. era claramente uma ironia, tanto que as imagens mais populares dessa categoria eram literalmente de um homem que aparenta ser um adulto meio acabado, usando um óculos de sol e bebendo uma lata de energético Jovem. Monster.
algo que é muito consumido por um público mais jovem. Também tem variações dos boomers usando óculos VRs, boomers jogando videogame, boomers usando computador e etc. No geral, se o cara é velho e tá fazendo coisas predominantemente feitas pelos mais jovens, esse cara é um boomer. É um boomer. E eu sinto muito se você for um. Eu Mas serei, ok, né, mano? vamos tentar acelerar um pouco essa história pro vídeo não ficar ficar com uns 40 minutos de duração. lá. Então respira aí Todos nós. e vamos nessa. Depois do boomer ter se popularizado, sendo uma versão caricata dos mais velhos, as pessoas perceberam que os mais novos também eram bastante idiotas. Voltando para a imagem de antes, veremos que a geração mais predominante na internet hoje em dia é a geração Z, a galera que tem os seus 10 a 18 anos de idade. E por ser a geração Z, uma geração das pessoas mais ligadas na tecnologia e muitas vezes mais introvertidas, foi criado a versão Zoomer do Wojak. Nossa. Uma versão que representava a geração Z, ou os adolescentes, de uma forma bastante nerd e nem um pouco atraente. Que vivia não. sua vida zoando os outros, inclusive os boomers, mas sem perceber que no fundo, eles eram os piores da lista. É, no Maria. fundo, Passa todo mundo foi beleza. zoado. E depois disso, a gente teve meio que uma harmonia. Os mais velhos zoavam os mais novos de Zoomers, e os mais novos zoavam os mais velhos de Boomers. Tudo não passava de um... E nós no geração meio, tipo, até Vamos que lá. o Wojak, de ser um palco de zoações, começou a mudar, mais uma vez. Ai, meu boy. Vamos dizer que o Zoomer, ele evoluiu. Além do Zoomer original, agora ele também tinha 3 versões novas. O Bloomer, Ah. que seria uma versão feliz. Um jovem que tem esses objetivos em mente e consegue viver muito bem com Nunca isso. vi esse O desenho na minha Bloomer, vida. que seria o oposto Não. do Bloomer, Nunca que vi seria também. um jovem God. perdido na sua vida, que não consegue se encontrar. E por isso, ele não se sente tão Caraca, feliz véi, quem ou animado como o Deu Bloomer. trabalho de dar E tanta o nomeação, Que velho. seria um jovem que literalmente desistiu da vida. Se a gente caracterizasse Esse eu já graus vi. de felicidade para cada versão do Zoomer, definitivamente o Doomer seria o grau mais agudo da tristeza e da falta de esperança. E isso refletiu bastante a popularidade dele na nossa sociedade. Então vamos lá, vamos dar uma de Telecurso 2000. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Eu assisti essa merda. A gente começou lá em 2008 com o Trollface, depois em 2010 com Né, sua evolução, véi? o Wojak, que se tornou um símbolo para a sociedade. Depois com o Boomer, que originou os memes com o Zoomer, que por sua vez deram a luz ao Bloomer, ao Gloomer e ao assunto desse vídeo, o Doomer. É bastante coisa. E o Tá. Doomer foi só se tornando um símbolo depressivo e apático. Tanto que atualmente na cultura pop, toda vez que a gente vê um Doomer, ele tá sempre se lamentando por ter perdido uma garota que ele gostava muito, ou ele tá totalmente frustrado em um trabalho que ele não gosta. O Doomer, ou Jack, passou de ser uma caricatura dos Doomers originais para um símbolo da sociedade atual. Uma sociedade Nossa. que tenta manter uma aparência em frente das pessoas, mas que sabe que não consegue mais levar a vida de uma forma saudável. Tanto que se tu pesquisar Doomer na internet, você verá inúmeros graus, desde um Doomer normal até um Doomer totalmente acabado, com barba Maria. por fazer, Tá olhos louco. vermelhos e fumando um cigarro. E parando pra pensar, é meio triste saber que o meme mais famoso hoje em dia não é o Boomer, não é o Zoomer e muito menos é o Bloomer. Afinal, se a gente tem uma sociedade que é caracterizada pela ansiedade e depressão, é mais do que óbvio qual dessas caricaturas irá viralizar. E é o único que eu vi. Bosta. Os outros eu nunca vi. O cara fez uma árvore genealógica de um meme, pode crer, né? Bem, Né, se você tá aqui véi? me escutando agora, pensa aí, depois de tudo que eu falei, você se consideraria um Doomer? Se a sua resposta foi Não. sim, eu não quero que você saia daqui se sentindo mal ou coisa do tipo. A criação do Doomer, inserido na cultura pop, assim como a criação do Wojak original, lá em 2010, foi justamente pensada em ser um símbolo de empatia e acolhimento. Muitas pessoas estão cansadas da vida, e o nosso contexto atual não ajuda nem um pouco nessa questão. Esses dias eu tava procurando alguns grupos de Doomers no Reddit e encontrei um post chamado Notas de um Doomer, em que um usuário escreve em forma de desabafo alguns pensamentos que ele tem sobre ele e as pessoas com quem ele convive. Caraca, alguns. Abre aspas. Ah. Essa sensação de satisfação Passou de 3 permeia linhas. tudo que você faz. Você anseia por intensidade de experiência, mas nunca chega a ela. Sente desunião entre sua mente e seu corpo. Você pode, por um breve momento, talvez apenas algumas vezes na sua vida, experimentar imediatismo e satisfação. Mas assim que você se agarra a isso, ela desaparece. E você acaba perseguindo esses momentos. Não me identifico Imediatismo com isso aí. não, Sim, mano. sucesso. Não me identifico com isso aí. Os Doomers estão deixando de ser um meme e estão se tornando um símbolo real da nova geração. Ai, E se por um credo. lado é bom, já que muitas pessoas vão se sentir abraçadas e incluídas em algo, também pode ser ruim, já que tá criando uma bolha social de pessoas tristes e desoladas que interagem com Oh. outras pessoas tristes e desoladas. E como se trata Tá de tenso, pessoas, véi. é difícil saber se isso acaba por ser ou não ser algo positivo no final das contas. Mas Eu acredito que é vai positivo. saber, né? sim. Sei lá, acho que no final deva ser bom se sentir perto É. das pessoas que entendem o que você sente. Tipo, não é Talvez só seja até bom você. que Porque Sim. elas não iam deixar de existir por causa do sobre os desenho. assuntos, por Do- mais Não, e triste você que eles não sejam, pelo vê que menos, não é só você tem que tá alguns tão amigos e dando ferrado algumas na vida. risadas. Talvez, só talvez, esses Doomers comecem uma leve transição.
e aos poucos eles possam se tornar um pouquinho menos infelizes. Legal, hein, Que Entropia? vídeo interessante, cara. Muito Fez você legal, pensar? Entropia. Fez você pensar? Refletir? Não, assim, O internet complicado, né, velho? Porque por mais que isso não me atinja, por mais que eu não me identifique, eu tenho que ficar de olho, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Sim, a Esse gente tipo tem de que coisa eu estar tenho que de estar, olho. porque é algo que ele falou no vídeo, por exemplo. Meus pais não conseguem nem entender como eu ganho dinheiro, até hoje. Falam, meu filho, você nem sai de casa, que dinheiro é esse que você tá fazendo? Meu pai não entende. Já eu tenho plena consciência de que independente de onde esteja a tecnologia daqui a 15 anos, que é meus filhos entrando no mercado de trabalho, eu vou conseguir acompanhar. Mesmo que seja inteligência artificial, um bagulho que eu não tenho muito interesse, que eu não sei muito. Mas se eles forem se aprofundar, eu sei que eu consigo pelo menos acompanhar. Não me aprofundar, mas pelo menos acompanhar. Saber que é um coisa que pouquinho meus o que pais tá não conseguem. acontecendo, né? Meus pais não conseguem, a mãe da Laura também não consegue. Entende, né? É difícil, é difícil. Aham. É outro universo. Outro. Até a próxima.